Capítulo 11. A sala do instrumento musical. Jesus, eu sei que no céu tem uma sala de instrumentos musicais. Então, eu posso ir lá quando eu quiser? Eu pergunto, olhando para os reinos do reino durante a subida à sua presença. Eu me sento com Jesus ao lado do rio e observamos os peixes enquanto nadam. Me sinto feliz por estar em sua presença. Eu sinto a frequência do seu amor mergulhar através de mim. Eu entendo o que é amarinar em seu amor, ou seja, ficar imerso e permitir que ele infunda dentro de mim mais e mais do seu amor. Jesus sorri e coloca o seu braço em volta de mim. Então eu inclino a minha cabeça no peito dele. Eu sinto a sua vibração ainda mais forte. Eu vejo uma frequência que se parece com uma sequência de luz verde nos envolvendo, como se estivesse se movendo ao som de alguma música. Logo depois, uma sequência de luz azul faz um movimento semelhante. Depois de se mover e me envolver, essas cores entram no meu coração. Por muitos dias seguidos, essas cores vieram me envolver. Como resultado, eu comecei a sentir uma mudança de frequência no meu coração físico. Voltando para a experiência, eu percebi que estávamos do lado de fora de uma porta muito alta e ornamentada, de aparência semelhante à época do Renascimento, com as portas de entrada para os castelos. No entanto, a porta parecia contar a história do céu através das fotos. Eu vi anjos e algumas cenas. Eu peguei um pergaminho e percebi que se tratava de uma linguagem antiga que era feita através de imagens. Jesus então responde aos meus pensamentos e diz: boa observação. É muito fácil para sua mente natural bloquear o que você não sabe, o que não conhece. Quando você pensa que você somente pode ver a escrita no idioma inglês, você está colocando expectativas em como você acha que as coisas deveriam ser. E então você não consegue ver além. Então eu me lembro de experiências anteriores quando eu vi filmes antigos sobre os pergaminhos na cova do castor. Eu abri um dos pergaminhos que estavam naquele lugar e uma imagem se transformou em um filme. Jesus então aponta para um ponto específico e diz: olhe mais de perto nessa porta. Então os meus olhos fixaram em uma cena onde uma criatura que se parece com um anjo, com pedras em todo o seu corpo, vestindo a couraça de 9 pedras. A criatura parecia um gigante. Ele tinha um conjunto de instrumentos de órgão de tubo, juntamente com outros instrumentos construídos em todos esses instrumentos ao mesmo tempo. Parece difícil de compreender o que acabei de descrever. Estou me referindo a instrumentos musicais muito antigos. Eu sei que isso que eu vi é o próprio Lúcifer antes de cair. Olhando para sua beleza majestosa, eu entendo um pouco mais de quem ele foi criado para ser.
Os meus olhos em seguida atravessaram para a esquerda, para a próxima cena, onde Lúcifer está sendo jogado para fora do céu, despojado de toda sua beleza. Eu fiquei triste por ele ter desistido de tudo que já tinha, apenas para ser o único que queria ter o controle de tudo. Eu não quis ficar muito tempo olhando aquela imagem. Então, o meu olhar se moveu um pouco mais para a esquerda, onde eu vi todos os instrumentos musicais do corpo de Lúcifer, todos bem organizados em linhas, de acordo com as famílias de instrumentos, como sopros, bronze, cordas, outros tipos de tubos e todos os tipos de instrumentos de percussão. Alguns convencionais e outros que eu nunca vi antes. Jesus então fala: esses outros instrumentos estão à espera para que os filhos de Deus venham buscá-los e usar. Como você sabe, eles criam a frequência do céu quando são utilizados de acordo para o qual eles foram feitos para serem usados. Eu continuo a olhar com cuidado sobre mais imagens enquanto Jesus fala. Então ele diz: agora é hora de abrir a porta. Eu olho, mas eu não vejo uma maçaneta na porta ou algum lugar para se colocar uma chave. Então Jesus me afirma alegremente: cante! Sem questionar o porquê, eu então começo a cantar no Espírito, e então se transforma em adoração. Eu começo a girar, cantar e dançar. Eu percebo que os instrumentos na porta interagem com a minha adoração. As cores giram em torno de mim. Os anjos ajuntam-se a mim. Estávamos todos nós diante da porta e literalmente nos envolvemos com a porta. Depois das cores aparecem formas. O ambiente inteiro começa a responder à nossa adoração. Depois de algum tempo, a porta começa a se abrir lentamente. Eu senti que a nossa adoração nos permitiu entrar. Jesus então me responde: o seu pensamento está correto. A verdadeira adoração abre a porta para mais. O que há nessa sala está reservado para os verdadeiros adoradores. Para abrir a porta, você deve adorar com um coração puro. Quando você atinge a frequência necessária, a porta se abre, porque você imergiu em minha frequência ao longo dos últimos dias, então você foi para um novo nível de intimidade comigo. Então eu olho para Jesus e sinto o seu amor fluir através e dentro de mim. Ele me puxa para mais perto dele. Quando ele fez isso, eu senti um amor muito mais forte e mais profundo do que antes. Nos abraçamos naquele lugar e eu me senti mais viva do que antes. Eu sei que quanto mais eu cultivar essa intimidade, mais dele eu vou ter. Jesus então responde com um tom carinhoso, me olhando diretamente nos olhos. Sim, minha querida, a intimidade comigo e com meu Pai é o que desbloqueia o conteúdo dessa sala. Obrigado, Jesus, por me mostrar como entrar e me ajudar a entender o que é necessário para me envolver aqui. Então ele continua: você aprendeu e ouviu que tudo vem através de um nível maior de intimidade. Quando você desenvolver essa intimidade, mais autoridade se abrirá diante de você.
Nesse momento, você também está vendo aqueles que querem isso para um ganho pessoal. No entanto, isso somente irá funcionar até um certo nível, porque a falta de maturidade pode causar reações contrárias. Se as pessoas aprenderem com seus erros, elas podem em seguida passar para o próximo nível de autoridade. Para algumas pessoas, eu dou acesso até um certo ponto, assim como os pais fazem a uma criança de 2 anos de idade. Como uma pessoa de 20 anos de idade, os pais têm uma expectativa de que o filho sabe o que fazer e como fazê-lo. Ele tem mais responsabilidade conforme ele amadurece. Nunca se esqueça que a intimidade vem em primeiro lugar e todo o resto flui depois da intimidade. Assim como a porta para essa sala de instrumentos se abriu para você quando você envolveu através da intimidade comigo. Então eu olho para trás depois que eu ouço uma música vindo da sala de instrumento. Eu olho de uma perspectiva e eu sei que tudo o que eu tenho a fazer é dar um passo para receber mais revelação sobre o passado, presente e futuro. Eu sei que Jesus quer me mostrar mais aqui. Nós demos a volta e olhamos para essa magnífica sala cheia de instrumentos musicais. Como na porta, eles estavam definidos de acordo com as suas famílias. Apesar da sala não ter lâmpadas, as paredes de ouro forneciam toda a luz necessária. Eu não sei como explicar ou como comparar ao que se parece, mas eu sei que o ouro ilumina bem a sala, o suficiente para ver tudo dentro dela. Me direcionei a um grupo de instrumentos e então perguntei: por que todos esses estão aqui? Jesus me responde: eles foram deixados para trás ou foram roubados daqueles que estavam usando eles. Os filhos de Deus são chamados para usar esses instrumentos para trazer a minha frequência aos reinos da terra. Os instrumentos esperam para que os filhos aprendam o que fazer com eles. Então eu pergunto: existe alguma coisa que eu preciso recuperar da minha linhagem geracional, de ambos os lados, do meu pai ou da minha mãe? Siga-me. Jesus me responde enquanto ele se move para um caminho no lado direito. Nós passamos por mesas e prateleiras cheias de instrumentos. Muitos estavam marcados com sobrenomes. Alguns tinham muitos instrumentos e outros tinham poucos. Continuamos a caminhar por um corredor ou sala. Era como um caminho entre as prateleiras e as mesas de instrumentos. Finalmente, paramos em 2 seções que ficavam uma em frente à outra. Eu vi o nome da família do meu pai à esquerda e da família da minha mãe à direita. Na prateleira da minha mãe eu vi poucos instrumentos, mas do lado do meu pai eu vi um kit de bateria muito bonito. Eu olhei para ele por um momento e me questionei. Então Jesus me pergunta: você se lembra das épocas na qual não era permitido que certos instrumentos e ritmos fossem tocados nas igrejas? Sim, eu respondi. Depois voltei a pensar na minha própria igreja quando eu era criança e lembrei dos tambores que eram muitas vezes banidos
da adoração. Eu fiquei olhando para o kit de bateria e ouvi um outro som de passos descendo ao nosso encontro. Eu me virei para olhar e vi um homem de barba muito alto vestindo uma camisa xadrez. Como em encontros anteriores, eu sabia que esse era o meu pai, meu papai, meu amigo. Ele sorriu enquanto se aproximava e em seguida ele me pegou em seus braços e me suspendeu até uma prateleira muito alta ao lado da linhagem da minha mãe. Na prateleira havia um único instrumento. Eu me estiquei o meu corpo e alcancei a prateleira. Eu retirei esse instrumento diferente e ele tinha uma forma muito parecida com uma serpente, um tipo de instrumento da era renascentista. Fiquei um pouco confusa, olhando e examinando o instrumento. Jesus então diz: há muito tempo esse foi deixado aqui. Papai também me diz: os membros da sua família, da parte da sua mãe, eram mestres artesãos. Alguns deles até fizeram instrumentos musicais. A serpente era muito popular na época, como você já aprendeu estudando história da música. Jesus então fala entusiasmado: agora sopre nele. Então, segurando o instrumento, levando até os meus lábios, eu cobri os buracos com os meus dedos e então soprei com toda a minha força. Um som começou a reverberar ao redor da sala e eu ouvi os outros instrumentos respondendo a ele. Eu escutei um pouco dos sons vindo de volta para mim, como uma sinfonia completa. Papai continua me instruindo e diz: agora pegue o instrumento e coloque-o em você. Ele apontou para minha barriga, onde eu levei imediatamente o instrumento e o empurrei com total facilidade. Eu não senti nada de diferente, mas eu sei que o instrumento entrou. Papai, em seguida, me colocou embaixo para que eu pudesse ver a bateria novamente. Jesus me diz, com um brilho muito especial em seus olhos, Jesus me diz: esse é um kit de bateria especial. Durante a geração dos seus antepassados, tambores, juntamente com todas aquelas batidas de rock and roll, foram proibidos em muitas igrejas. Você tem um irmão que queria ser um músico de rock. Esses tambores são a redenção do que foi tirado dele por causa das palavras nocivas e julgamentos proferidos contra a paixão dele pelo estilo da música. Essa paixão fui eu quem coloquei dentro dele. Eu olhei para esse kit de bateria muito bonito e o vi brilhar com vários tipos de pedras preciosas. Papai continuou a me dizer: esse instrumento é para a sua própria linhagem de gerações e para aqueles que quiserem pegar de volta o que foi roubado deles. Então eu exclamei: que todas as frequências, ritmos e melodias sejam recuperadas. A sala, então, foi preenchida por um som, conforme eu declarava que tudo o que me foi roubado fosse devolvido à minha família. Mais uma vez, eu olhei para a prateleira do lado do meu pai e vi um monte de instrumentos de percussão. Eu sei que esses instrumentos eram para mim.
e de bom grado eu comecei a recolhê-los. Eu fiz eles mergulharem em mim. Muitos são familiares e outros de pessoas que eu nunca vi antes. Jesus então continua: quando você estiver pronta, vá para o mar de vidro e troque por mais. Com alegria, eu comecei a correr pelo caminho de volta, do jeito que viemos, fazendo música por todo o caminho. Jesus e papai me seguiram rindo de toda a minha empolgação. A próxima coisa que eu percebi foi que eu estava no mar de vidro. Eu imediatamente peguei todos os instrumentos que eu havia colocado dentro de mim e os coloquei cuidadosamente diante do trono. Eu me curvei diante do trono e os ofereci ao Pai. Eu orei: Pai, eu trago tudo o que foi perdido ou roubado da minha família, que agora eu recuperei. Eu coloco todos esses instrumentos, diante de você, em nome de mim e da minha família. Eu troco eles por mais de ti em todas as nossas vidas. Então eu vi como os instrumentos se transformaram em versões bonitas. Eu entendi, sem necessitar de palavras faladas, que era para mim pegá-los de volta e colocá-los em mim mais uma vez. A lição desse capítulo. Essa experiência foi muito especial para mim. Mais uma vez, você pode ver que Jesus e o Pai se preocupam comigo e com minhas linhagens de geração. Podemos dizer que a sua linhagem familiar tem um negócio e você precisa iniciar e gerir esse negócio. Pode acontecer que Jesus te leve para um lugar para você ganhar mais estratégia para as empresas e até mesmo para você ver as coisas que as pessoas antes deixaram para trás. O ponto aqui é que o que você faz, o Pai se preocupa. Esses dons são colocados dentro de você para que você possa cumprir aqui na terra o que você foi chamado para fazer. Mesmo que as coisas que foram deixadas intactas por seus antepassados, você ainda tem a oportunidade de recuperar o que eles perderam. Mais uma vez, esse assunto é apresentado com mais detalhes no livro Acessando a Sua Herança Espiritual. Nesse encontro com o Pai e Jesus, eles me mostraram coisas importantes para mim. Eu sei que o que foi falado nessa experiência foi diretamente para mim, mas nem tudo. Algumas coisas servem para todos. Muitas vezes o Pai usa uma linguagem diferente para se comunicar conosco. Então precisamos estar atentos para discernir. Aqui está um exemplo da minha própria vida. Matemática é uma matéria que nunca fez sentido para mim, então eu nunca fui sua fã. Quando eu comecei a pesquisar informações sobre as frequências, eu fui confrontada com um pouco de matemática. Em encontros e experiências com Jesus e o Pai, eles sempre usam uma linguagem de imagens simples que se referem à matemática. Eles são grandes professores e sabem exatamente como me ajudar a compreender conceitos difíceis. Eu ainda estou muito longe de compreender muitos desses conceitos, mas quanto mais eu me envolver e me colocar em situações onde eu poderia estar um pouco desconfortável,
lá na frente, mais elas farão sentido para mim. Meu encorajamento para você, através dessa experiência, é que você pergunte ao Pai e a Jesus sobre o que está na sua linhagem ancestral. Se você ver carreiras semelhantes ou anseios que continuaram através da sua linhagem, você provavelmente precisa prestar atenção a isso. Como foi observado antes, certifique-se de escrever o que você ouve, vê e sente, de modo que você possa voltar e fazer mais perguntas que se lembrar. Se você não anotar as suas perguntas, as chances serão pequenas e provavelmente você não vai se lembrar sobre o que perguntar mais tarde, quando você envolver novamente a experiência. Recursos práticos para esse capítulo. Em algum momento, peça para ser levado para a sala de estratégia no céu. Eu realmente tenho visitado essa sala várias vezes e ganhei muita estratégia sobre como executar o meu negócio de cura através das frequências musicais. Eu compartilho essas experiências no livro do Praying Magic, Viajando no Espírito de forma simples. Quando você começar a limpar o seu DNA, você vai ver e vai receber dons, presentes e objetos que foram feitos para a sua linhagem ancestral inteira, mas foram deixados para trás ou não foram alcançados por seus antepassados. Alguns desses itens podem ser para você e outros podem ser para os outros membros da família. Quando você recebê-los de volta no reino do Espírito, eles poderão ser liberados pela fé no reino natural. Eu ainda não vi muitos dos itens que eu recebi manifestar ainda no reino terrestre. Não se surpreenda se isso demorar de acontecer com você. Pode ser que você veja primeiro mudanças de atitudes em seus familiares.